Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar-se, por favor. Lá do outro lado do mundo, no meu país natal, na minha terra, na Índia, há um conto, uma história sobre o rei Midas. Não sei se aqui no Ocidente circulou este conto, esta história ou não. Acho que sim. É um rei que queria muito ser mais rico, queria muito ser muito bem sucedido. Então ele rezava, claro, um país pagão, né? Rezava os deuses para ter o dom de que tudo que ele tocasse virasse ouro. E um dia, encurtando muito a história, não vou contar a história inteira aqui na homilia, tal será, mas se conseguiu este dom. E tudo que ele tocava virava ouro. Ficou super contente. Ele foi até uma gaiola que ele tinha no palácio dele, tocou na gaiola, virou ouro. Foi para o quarto dele, tocou na cama dele, virou ouro. Foi para assim. Veio a filha dele, disse, olha, você não sabe que dom eu ganhei. Abraçou a ela, ela virou ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. Em pouquíssimo tempo, ele estava atormentado, porque ele não podia fazer mais nada. Tudo que ele tocava virava ouro. Chegou a hora de comer, tocava no prato, não tinha mais como comer, não dá para comer ouro. Não sei se entenderam o fato. Assim são os bens humanos. A liturgia de hoje justamente trata sobre isto. Nós pedimos a Deus a misericórdia. O Deus que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Deus é bom. Ele quer nos fazer participar dos bens dele. E por isso ele tem uma misericórdia enorme conosco. Uma misericórdia que, sobretudo, como diz a oração do dia, se manifesta no perdão. Porque nós somos falhos, somos fracos. E na liturgia de hoje, de uma maneira particular, ele quer nos dar o perdão dele. Como? Derramai sempre em nossa vossa graça. Então, derramando a graça, para que caminhando ao encontro de vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Deus nos criou para isso, para nos dar uns bens eternos. Ele não nos criou para ficar nesta terra, morrer como os outros seres, os bichos, o cão, etc. Não, Ele quer nos dar os verdadeiros bens que são eternos. E para isto Ele nos faz grandes promessas. Mas temos que andar ao alcance das promessas dEle. E por isso talvez nós precisamos um perdão. Porque nossa natureza humana, atendido pelo pecado original, nos leva a não ir em direção às promessas de Deus. Mas pelo contrário, correr o risco de perder os bens eternos, apegando-nos aos bens terrenos. A liturgia inteira do dia de hoje tem um contraste. Vida eterna e vida terrena. Vida terrena e vida eterna. E nós todos que estamos aqui, todos que estão nos assistindo pelo TV Arautos, estamos convidados hoje a abraçar a vida eterna. E Deus vai nos dar um grande perdão de tudo que foi para trás, tudo que ficou para trás. Muitas vezes nós corremos atrás dos bens terrenos. Não é só o dinheiro, não. É a honra, é a fama, é o que os outros acham de mim. Todas essas coisas que nos atormentam, porque nós não achamos a felicidade neles. Muitas vezes nós não conseguimos estas coisas. Mas quando conseguimos, como o rei Midas, viram um tormento em nossas mãos. Estou vendo pessoas balançando a cabeça, lembrando, é o Espírito Santo que nos inspira a mudar de rumo. Aí está a liturgia de hoje.
se nós prestamos atenção no Salmo que foi tão bem cantado aqui, diz: o Senhor é fiel para sempre. Sim, o Deus é bom, Ele é fiel. Ele que faz erguer o caído. Nós estamos caídos nos pecados. Nós podemos estar caídos na busca de coisas terrenas. O Senhor abre os olhos aos cegos. Quantas e quantas vezes nós estamos cegos para os verdadeiros bens, para os bens eternos. Mas por quê? Porque o Senhor ama aquele que é justo. Ele abre os olhos dos cegos. Claro que se refere também aos milagres, mas o principal milagre não é um milagre físico, é um milagre espiritual. O próprio nosso Jesus Cristo fez muitos milagres físicos para dar aos homens os bens eternos. Ele não veio apenas como um hospital ambulante, uma clínica dos olhos, não. Porque senão a obra dele estava muito restringida ao tempo dele. Ele fez aquilo para mostrar que Ele queria abrir nossos olhos para o caminho eterno. Dar-nos a verdadeira comida. Ele que dá alimento aos famintos. Mas por que mais uma vez? Porque Ele ama aquele que é justo. E Ele confunde os caminhos dos maus. Mais uma vez, o caminho dos justos e o caminho dos maus. Primeira leitura. A primeira leitura é dirigida aos maus. Aqueles que fazem desta terra seu fim último. Querem gozar desta vida. Comem, bebem, isto, aquilo. Querem gozar a vida. Sugar desta vida. E o que vão conseguir? Nada. O bando dos gozadores será desfeito. É aqueles que vivem para esta terra. É desfeito isto. Se não por mais nada, pela morte. Ninguém vive para sempre. Segunda leitura é o contrário. Nós temos um justo, São Timóteo, que está ouvindo as palavras do apóstolo dele, São Paulo. São Paulo escreve para ele, porque ele é como que filho de São Paulo. São Paulo que batizou a ele. São Paulo que ordenou a ele sacerdote. São Paulo que ordenou a ele bispo. Então diz para ele: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Foge das coisas perversas. Procura a justiça, a santidade. A piedade, vida de piedade, vida de oração. A fé, crer nos bens eternos. O amor, a firmeza, a mansidão, as virtudes. São Paulo está dizendo para São Timóteo: foge das coisas perversas, procura a justiça. Ora, procurar a virtude, procurar a santidade nesta terra é difícil, é uma luta. Em primeiro lugar, tem que lutar contra si mesmo, as más inclinações. Depois contra o demônio. Depois contra o mundo. E por isso São Paulo vai dizer para ele: combate o bom combate. Nós estamos nesta terra para isto. Para conquistar a vida eterna. Aliás, São Paulo vai também dizer: conquista a vida eterna. Nós estamos nesta terra como num seminário. Como num antessala. Como num vestíbulo. Nós estamos nos preparando para a vida eterna. Todo o resto nesta terra vai passar. A única coisa que fica é a preparação que nós fizemos para a vida eterna. Mas isto implica uma batalha para a virtude. Porque os bens eternos, as promessas que Deus faz, são cumpridas para aqueles que queiram estas promessas, que queiram estes bens. E é necessário provar isto neste combate, procurando a virtude, afastando-se do pecado, detestando as coisas perversas. Como nós vamos fazer isto? Simples. Tanto o Salmo quanto a segunda leitura vão tratar de mostrar-nos o fim eterno. São Paulo vai dizer para ele: diante de Deus que dá vida a todas as coisas, etc, etc, eu te ordeno. Ele quer tão bem assim São Timóteo que ele está dando ordem. Eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro. Qual é o mandato dele? De mostrar para os cristãos da época o caminho do céu. E não transigir com as falsas promessas desta terra. Como que São Timóteo vai ter forças? Até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo o tempo inteiro mostra para ele a meta final.
Esta manifestação será feita no tempo oportuno, etc., pelo único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade. Claro, os bens eternos são isto, eternos. Todo o resto é mortal. Tudo isto, todo o resto passa. Não vale a pena. Tudo é comido pelas traças, nós inclusive. E não adianta ser, pode ser qualquer coisa, se é da Índia, se é do Brasil, se não sei se tem pessoas de outras partes visitando esta bela basílica. Todos nós somos terrenos, vamos ser comidos pelos vermes. Fomos feitos para um fim eterno. E o Rei eterno nos chama a isto. E esta dicotomia entre o terreno e o passageiro e o eterno está no Evangelho. No Evangelho nós temos uma parábola lindíssima. E é a única parábola onde aparece um nome. Não sei se prestaram atenção. Todas as outras parábolas, a parábola do semeador. Quem é o semeador? Ninguém sabe. Nosso Senhor Jesus Cristo não dá um nome. Aqui nesta parábola ele dá um nome. Só que não os dois. Só o pobre, Lázaro. O rico não tem nome. E todos os santos, todos os padres da igreja dizem. Por quê? Porque o orgulhoso, o homem que é cheio dos bens da terra, mas não rico diante de Deus, é esquecido por Deus. Deus esquece do nome dos orgulhosos. Deus lembra do nome daqueles que são pequenos, daqueles que são perseguidos, daqueles que carregam as chagas das batalhas pela virtude. E entre os dois, eles têm uma vida nesta terra. Um cheio dos bens da terra, outro sem os bens da terra, mas não, veja bem, obviamente não está tratando apenas de riqueza e pobreza material. Não basta ser pobre para ir para o céu, como tampouco basta ter dinheiro para o inferno. Está cheio de santos ricos e pobres, então cheio de ricos e pobres no céu, como também está cheio de pobres e ricos no inferno. A questão é a riqueza ou a pobreza material. São Luís IX, rei da França, era rico, e etc. Então a questão não é apenas a riqueza material, é ser rico diante de Deus. Lázaro não era um invejoso, ele não tinha bens terrenos, mas ele não ficou lá invejando o rico, ele não ficou lá querendo roubar do rico. Se ele fizesse isso, ele não estaria no céu. Ele aceitou a condição dele, com humildade, com confiança, não se revoltou contra Deus, nem contra os homens. Consequência, sofreu na terra, carregou bem os sofrimentos para manter-se dentro da virtude na terra, foi para o céu. O rico usou os bens desta terra, não para Deus, mas para si mesmo, para colocar-se no centro. E nós temos um pequeno sintoma de que ele não andava bem, pelo fato de que ele festejava todos os dias. Ora, a festa é bom de vez em quando. Há certas ocasiões em que é legítimo ter uma festa. Aniversário do filho. Mas festejar todos os dias, um pouco difícil manter-se na virtude festejando-se todos os dias. Por quê? Porque quem festeja todos os dias parou de combater. E para manter a virtude é necessário combater. Morre o rico, cujo nome nós não sabemos, vai para o inferno. E entre os dois há um abismo, e ninguém vai de um lado para o outro. Este abismo eterno entre a verdadeira vida e a verdadeira morte é o que realmente divide os homens. E esta divisão começa já aqui na terra, porque é obra da igreja mostrar aos homens a glória de Deus, levar os homens até o céu. Obviamente que o demônio existe, ele odeia a Deus. Este Deus tão bom, ele quer o contrário do plano de Deus. Ele quer não que os homens vão para o céu, mas ele quer que os homens se condenem. Então ele faz de tudo para fazer com que os homens se apeguem a esta terra, incentivando-os com os gozos da terra, ou até enviando a eles falsos profetas, que indicam a eles não o caminho do céu, mas o caminho do paraíso terreno, que não existe. E aí estão os fariseus. Não sei se prestaram atenção, mas o evangelho de hoje é dirigido aos fariseus. Os fariseus são os falsos profetas.
São Timóteo, segunda leitura, é um verdadeiro justo. São Paulo vai dizer a ele: guarda-te o mandato de ensinar o bem. Os fariseus também deveriam ser homens de Deus, porque São Paulo diz a São Timóteo: tu que és um homem de Deus, foge das coisas, etc. Os fariseus também teriam que ser homens de Deus. No Antigo Testamento, eles eram os religiosos, digamos, os homens da lei, os homens que seguiam aparentemente a lei, só que eles não tinham a Deus no centro, eles tinham a si no centro. Consequente, o próprio Deus está lá, e eles vão discrepar dele, e depois vão querer matar a ele. Por quê? Porque no centro do coração deles estavam eles mesmos e não Deus. Podemos ler o capítulo 23 de São Mateus, vale muito a pena. Mostra quem são os fariseus. Eles tinham trocado a lei de Deus por costumes terrenos. E por isso eram muito amigos do dinheiro. Porque é sempre assim. Quem tira Deus do centro vai colocar a si o egoísmo, querer ser bem diante dos outros, bem diante da sociedade. E por isso também o dinheiro ajuda. Consequência, eles eram como Judas. Judas, que diz: não, vamos defender os pobres, não dá esse dinheiro para Deus. Santa Maria Madalena, não usa isto nos pés de Jesus. Usa isso para os pobres. Não era para os pobres, era para o bolso dele. O bolso dele que era o pobre. É assim, sempre que uma pessoa fala dos pobres, mas não tem Deus no centro, ele é ladrão. Rouba dos pobres ou rouba dos ricos. E rouba de Deus também. E tem a sorte de Judas e tem a sorte dos fariseus. Os fariseus são os falsos profetas, que o demônio usa não para apontar ao caminho do céu, mas para falsear a religião e prometer aos homens um céu na terra, um paraíso na terra. Os fariseus tinham deturpado a religião, por onde os judeus buscavam um reino terreno, um Messias terreno, a supremacia sobre todos os povos. E aí está dois caminhos. Qual é o caminho que eu vou escolher? Esta é a pergunta da liturgia de hoje. Podemos fazer umas perguntas para nós. Quando eu tenho um pouquinho de tempo sobrando, o que eu faço? Busco as coisas do céu? Eu vou rezar um pouquinho? Ler um pouquinho sobre a vida espiritual? Conhecer um pouquinho mais sobre a Santa Igreja? Ou vou entrar mais para conhecer as coisas da terra? Uma notícia, isto, aquilo, o pecado. Quantas pessoas num domingo de manhã não têm tempo de ir para a igreja, mas têm tempo para tantas outras coisas? Quantas pessoas não têm tempo para uma oração no dia, mas passam horas no celular, nas redes sociais? Quantas pessoas não têm dinheiro para gasolina para ir para uma missa, mas têm dinheiro para o churrasco lá do vizinho? Quantas pessoas são pobres e tem o último celular que tem não sei o que, calcula até a velocidade da lua. Tem um tela, ontem alguém me disse, um dos nossos missionários, então tem um tela, não sei, plasma, o que é um tela plasma, não sei. Um tela plasma, não sei o que cobre, o que é isso? É colocar-se assim no centro. Eu não estou contra ter tela plasma. Primeiro coloca a sua vida espiritual em ordem. Vai para uma boa confissão. Reze, depois pode ter todas as telas plasma que quiser, conquanto que não está usando para ofender a Deus. Aí está a liturgia de hoje. Os que gozam desta terra e ofendem a Deus, e os que lutam para Deus, lutam para a virtude. O prêmio daqueles que lutam para a virtude, o céu. Os que gozam desta terra ofendendo a Deus, o inferno. O bando dos gozadores é desfeito. Aqueles que gozam desta terra, esquecendo-se de José, que é muito bonito a primeira leitura, e não se preocupam com a ruína de José. José é figura de Israel. Vamos aplicar isto a nós. No mundo de hoje, a virtude, a inocência, os bons costumes, a prática da lei de Deus, está como Lázaro, deixado fora da casa, morrendo de fome, chagado. E os grandes da terra criam um universo onde Deus está cada vez mais posto de lado. Ou perseguido por perseguições violentas,
O meu país não é muito longe disto, tem outros. Ou por perseguições não violentas. Mas quantas leis contra a inocência? Quantas leis contra a família? Quantas coisas para glorificar ao vício? E a virtude deixado de lado, desprezado, humilhado, traído. Quem abraça as chagas da Santa Igreja? Quem se põe junto ao Lázaro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja no dia de hoje, para ser cuspido, traído, ter os cachorros querendo lamber as feridas dele? Este tem o prêmio do céu, garantido. Perdão. Quem quer dissociar-se da virtude? Ainda, porque veja bem, o mundanismo do dia de hoje não é grandes perfumes, etc, etc. É o gozo mais barato. Mas quem quer gozar desta terra, enquanto vê José ruindo, José atacado, a Santa Igreja vilipendiado, a virtude desaparecendo, estes estão escolhendo o caminho errado. Pois nós estamos aqui para escolher o caminho bom. Aí está a misericórdia de Deus para nós. Nós não vamos ser como Rei Midas. Nós vamos ser como Nossa Senhora. Nós vamos ser como os santos. Vamos pedir juntos nesse ofertório agora. E depois quando o próprio Deus vai estar presente. A graça de sermos neste momento tão importante da história. Em que a igreja como que passa por uma paixão. Mas está preparando-se para a ressurreição. Nossa Senhora disse em Fátima: por fim meu imaculado coração triunfará. Nós vamos pedir juntos a graça de andar ao alcance das promessas de Deus, para receber bem a graça de Deus, para depois gozar não só dos bens eternos, mas também das bens desta terra, o reino de Cristo, o reino de Maria. Quando passam estes tristes dias em que nós estamos, e mais uma vez a Santa Igreja floresce, mais uma vez a virtude floresce, nós vamos ser aqueles em quem Nossa Senhora deu triunfo. Vamos juntos pedir esta graça, por nós, pelos nossos familiares, pelo nosso Brasil, que daqui a pouco vai entrar em um momento muito solene, que são as eleições, e etc, etc, etc. Bom, peça para a Índia também. É um momento solene para todos os países. Peçamos a graça de escolher o caminho de Deus, de olhar para os bens da terra como secundário, sendo rico ou pobre, ter a alegria verdadeira de ter a alma cheia de graça aqui na terra, feliz nesta terra, e andando rumo às promessas de Cristo, chegar até o céu. Não ouvir a voz dos falsos profetas que nos prometem um paraíso na terra. Procurar isto sim, a voz de Moisés e os profetas que indicam o caminho do céu. Se a pessoa não ouve a voz dos verdadeiros profetas, daqueles que são a voz de Deus, nem ressuscitando um morto, a pessoa vai se converter. Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse isto a eles, Ele mesmo ia ressuscitar dos mortos. E Ele sabia que os fariseus não iam mudar com isto. Quantos sinais as pessoas recebem hoje? Até a natureza sublinha tantas coisas. Quantos modos Deus está usando para mostrar à humanidade a bifurcação diante do qual ela está. O caminho do céu ou a ruína. Quem vai escolher o caminho do céu? Quem vai escolher o caminho da ruína? Quem escolher o paraíso terrestre, o paraíso terreno, falso do demônio, contrária aos mandamentos de Deus, vai para a ruína. Quem escolhe o caminho de Deus vai ter a felicidade já nesta terra e depois por toda a eternidade. Vamos juntos pedir isso por nós e por todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.